Você faz dieta, corta calorias, passa fome, faz tudo certinho e mesmo assim não emagrece. Ou pior, você até emagrece no começo, mas chega uma hora em que a balança simplesmente ela para. Parece que o seu corpinho decidiu trabalhar contra você. Isso tem uma explicação científica. E não é desculpa nem papo de coach da internet. Hoje eu vou te mostrar o que realmente deixa o seu metabolismo mais lento e principalmente como fazer para ele voltar a trabalhar ao seu favor. Fica comigo até o final do vídeo, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você encara emagrecimento. Nesse vídeo você vai descobrir, primeiro, o que realmente é metabolismo lento e por que tanta gente entende esse assunto de forma errada. Segundo, quais os hábitos desaceleram o metabolismo sem que você perceba. Terceiro, por que as dietas muito restritivas elas acabam dificultando ainda mais o emagrecimento? Quarto, qual é o papel da massa muscular nesse processo? E por último, o que fazer na prática para acelerar o metabolismo de forma saudável e sustentável? Eu sou o Thiago Monteiro, nutricionista, fui nutricionista do Flamengo no período mais vitorioso da história do clube. Hoje faço parte da convocação da seleção sub-20. Compartilho dicas com mais de 1 milhão de pessoas no meu Instagram. Já mudei a vida de milhares de pacientes que emagreceram sem sofrimento, sem terrorismo alimentar e sem aquelas dietas impossíveis de seguir. Se você quer aprender a emagrecer comendo o que gosta, melhorando sua saúde e criando uma boa relação com a comida, esse canal aqui é para você. Antes da gente começar, já aproveita para se inscrever no canal, se inscreve aí, ativa o sininho. A gente publica vídeo aqui quase todos os dias, sempre com conteúdo baseado em ciência e explicado de uma forma simples e sem enrolação. Tenho certeza que os próximos vídeos também vão te ajudar muito. Agora preste atenção. Por que a maioria das pessoas tentam acelerar o metabolismo da forma errada? E é justamente isso que faz elas passarem meses e meses ou até anos sem conseguir emagrecer. O que você precisa entender? O que é metabolismo lento? Primeiro, uma coisa, o seu corpo ele gasta energia o tempo todo, mesmo enquanto você está dormindo, respirando ou assistindo esse vídeo aqui. Esse gasto mínimo de energia ele tem um nome, se chama taxa metabólica basal, a famosa TMB. Ela representa cerca de 60 a 70% de todas as calorias que você gasta ao longo do dia, apenas para te manter vivo, respirando. E é ela que mantém o seu coração batendo, sua respiração funcionando, sua temperatura corporal estável e todas as funções vitais do seu corpinho. Quando essa taxa diminui, o seu corpo ele passa a gastar menos calorias fazendo exatamente as mesmas atividades que antes. E preste atenção. Aí que acontece é que muita gente vive isso na prática. Você continua comendo parecido com o que você comia. Você continua treinando, mas o peso simplesmente para de baixar. Essa, inclusive, é uma das reclamações mais frequentes que eu escuto no meu consultório. Tipo assim, Thiago, eu estou comendo muito menos e não consigo mais emagrecer. Muitas das vezes existe uma explicação biológica para isso. Sabe o que deixa o seu metabolismo mais lento? Muita gente acha que metabolismo lento é genética, mas na maioria das vezes ele é apenas consequência dos seus hábitos. Preste atenção quais são os principais fatores que fazem o seu metabolismo ficar cada vez mais lento. Sempre que você perde massa muscular, você vai diminuir o seu metabolismo. Dietas muito restritivas, sedentarismo, alimentação pobre em proteína e fibras, dormir mal, excesso de álcool. Existe também uma causa médica muito importante que é hipotiroidismo, quando a tireoide produz menos hormônio do que deveria. Praticamente todas as funções do organismo ficam muito mais lentas. Por isso, quem apresenta sintomas ou suspeita desse problema precisa procurar uma ajuda médica. Agora você percebeu uma coisa? A maioria das pessoas não existe um único culpado. São vários pequenos hábitos ruins acontecendo tudo ao mesmo tempo. Dorme mal, come pouca proteína, não faz musculação, bebe álcool com frequência, passa o dia inteiro sentado e você vai percebendo que você
parou de emagrecer. Esses hábitos, eles criam um ambiente que é para o seu metabolismo desacelerar totalmente. Presta atenção, se esse conteúdo aqui tá fazendo sentido para você, já deixa o like aqui embaixo, ó, porque isso ajuda muito o canal e faz esse vídeo chegar para mais pessoas. Agora vem uma das partes mais importantes desse vídeo. Porque é aqui que mora um dos maiores erros de quem quer emagrecer. A lógica parece muito simples. Se eu comer menos, eu vou emagrecer muito mais rápido. Só que o seu corpo, ele não funciona assim. Quando você perde peso muito rápido, é normal que o seu metabolismo diminua. Ele vai diminuir muito mais rápido. Afinal, um corpo menor naturalmente gasta menos energia. Se você pega uma pessoa de 1,90 m e pega uma pessoa de 1,50 m, essas pessoas gastam diferente. A mesma coisa, uma pessoa com 120 quilos e uma pessoa com 80 quilos, o gasto é totalmente diferente. E o problema começa quando essa perda de peso acontece muito rápida. Nesse cenário, o seu corpo, ele entende que ele está passando, presta atenção, por um período de escassez. Aí ele entra em modo de economia. Ele reduz ainda mais o gasto de energia para tentar preservar a sua própria sobrevivência. É um mecanismo de defesa, ou seja, quanto mais, presta atenção, quanto mais agressiva é a dieta, maior pode ser essa adaptação metabólica. Aí que nasce um ciclo que muita gente conhece. Você corta calorias, emagrece no começo, o metabolismo diminui, o emagrecimento trava, aí você corta ainda mais as calorias, aí o metabolismo diminui de novo. Aí que entra aquele efeito sanfona que nunca tem fim. Mas tem outro detalhe que quase ninguém comenta. Quando você perde peso muito rápido, o seu apetite ele também aumenta. Presta atenção. Se você perde peso muito rápido, a sua fome aumenta. Ou seja, você passa a gastar menos calorias e sentir mais fome, tudo ao mesmo tempo. É por isso que tanta gente recupera todo o peso perdido em meses. Porque você está gastando muito menos e porque você está com muito mais fome. Isso não é falta de força de vontade. É o seu corpo lutando contra a própria biologia. Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você conhece que vive fazendo essas dietas malucas achando que está no caminho certo. Agora presta atenção. A massa muscular é sua maior aliada. A gente chegou num ponto mais importante desse vídeo. Músculo não serve apenas para estética. Ele é um dos tecidos que mais consome energia no nosso corpo. Quanto mais massa muscular você tem, maior tende a ser o seu metabolismo basal. O que isso significa? Que duas pessoas com exatamente o mesmo peso podem gastar quantidades completamente diferentes de calorias durante o dia. Quem tem mais músculo costuma gastar muito mais energia. É aqui que acontece um erro que faz as pessoas errarem todas as vezes que tentam emagrecer. Fazer dieta restritiva. Come muito menos do que deveria e treina muito mais pesado do que treinava antes, mas não consome proteína suficiente. Sabe quando você consome poucas calorias, treina muito? O seu corpo ele precisa buscar energia em algum lugar. E sabe onde seu corpo vai buscar essa energia? Nos seus músculos. E quando você perde massa muscular, o seu metabolismo diminui ainda mais. Ou seja, na tentativa de emagrecer rápido, você destrói justamente aquilo que te ajudaria ainda mais a manter o seu emagrecimento definitivo. Por isso que eu sempre falo, emagrecer não é apenas perder peso, é perder gordura preservando a massa muscular. Essa é a diferença entre quem emagrece e quem mantém o resultado de forma definitiva. Você já passou por isso antes? Me responde aqui. Se você já fez uma dieta muito restritiva, emagreceu rápido e depois recuperou tudo, me conta aqui nos comentários que eu quero saber como foi essa sua experiência. Agora vem o que todo mundo quer saber. Como acelerar o seu metabolismo. Isso você vai aprender na prática. O que realmente funciona? Primeiro, fazer exercícios de força, musculação, funcional, crossfit.
Não importa qual modalidade que você vai escolher. O importante é você estimular os seus músculos. Você não precisa treinar todos os dias, se você não está acostumada. Começa com 2, 3 vezes por semana. Isso vai fazer uma diferença enorme ao longo do tempo. Lembre, quanto mais músculo, melhor. Segundo, pare de fazer dietas onde você restrinja demais as calorias. O emagrecimento acontece quando você gasta mais do que você consome. Não é quando você gasta muito mais. Porque quando você gasta muito mais, restringe muito, esse processo ele fica insustentável. Se esse processo fica insustentável, maiores são as chances de você abandonar. Terceiro, priorize proteína. Não é só comer proteína, é você comer a quantidade correta de proteína, porque ela vai te ajudar a preservar a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Mas de nada adianta se você comer muita proteína se você estiver em um déficit calórico muito grande. Aumente também o consumo de fibras e reduz ultraprocessados. E deixa eu te falar uma coisa que talvez você precise ouvir. Não tenha medo do carboidrato. Ele é a principal fonte de energia do seu corpo. Muita gente corta o carboidrato completamente e depois reclama que está cansada, sem disposição, que treina mal, queda de cabelo, dificuldade de manter a rotina, dificuldade no vucu-vucu. Não é o carboidrato que atrapalha o seu emagrecimento, é o excesso de calorias. E por último, durma bem. Controle o seu estresse. Evite o excesso de álcool. Pode parecer simples, mas esses hábitos fazem muito mais diferença do que qualquer chá milagroso ou suplemento vendido aqui na internet. Mas agora eu quero te mostrar a peça que junta tudo isso e é justamente aqui que a maioria das pessoas erra, porque elas passam a vida inteira tentando comer cada vez menos, quando na verdade deveriam estar preocupados em fazer o corpo gastar mais energia. É isso que muda completamente o jogo. Guarda essa frase porque ela pode mudar a forma como você encara o emagrecimento. O segredo não é comer cada vez menos, é construir um corpo que gaste cada vez mais energia. E como que você faz isso? Preservando massa muscular, comendo comida de verdade, treinando força, dormindo bem e emagrecendo de forma consistente, não de forma desesperada. O seu corpo não foi feito para passar fome, ele foi feito para sobreviver. Quando você faz uma dieta muito restritiva, ele entende que existe uma ameaça e responde cada vez que passa, diminuindo ainda mais o seu metabolismo para economizar energia. Pensa comigo, toda vez que você tenta emagrecer, você faz uma dieta radical. Você perde músculo, passa fome e depois você recupera tudo de novo. O problema não é falta de força de vontade. O problema é a estratégia. Quem aprende a trabalhar junto com o metabolismo transforma o próprio corpo em seu aliado. Agora, quem vive brigando contra ele passa anos e anos no efeito sanfona. Essa é a diferença entre quem emagrece por alguns meses e quem consegue manter o resultado por muitos e muitos anos. Então lembra disso, metabolismo lento existe, mas na maioria das vezes ele não é o problema inicial, ele é consequência de anos de sedentarismo, perda de massa muscular, dietas extremamente restritivas, noites mal dormidas e hábitos que foram desacelerando o seu corpo aos poucos. A boa notícia é, isso pode ser revertido. Construa os músculos, pare de viver de dieta maluca, coma comida de verdade, respeite o tempo do seu corpo, porque emagrecimento não é uma corrida de 30 dias. É uma mudança que precisa durar para o resto da sua vida. E deixa eu terminar com uma frase que eu sempre falo para os meus pacientes. O melhor metabolismo não é o que emagrece mais rápido, é o que permite que você nunca mais precise viver de dieta. Se esse vídeo aqui abriu sua cabeça, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com aquela pessoa que vive dizendo que tem metabolismo lento, mas continua repetindo os mesmos erros todos os dias. Fofuxa, fofuxo, tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!